sobre o capítulo 3 do livro Mulheres que Correm com Lobos. Hoje a gente vai conversar sobre a segunda tarefa. Lembrando que são 9 e eu acredito que seja melhor a gente trabalhar uma tarefa em cada vídeo para não ficar tão longo. Lembrando que o capítulo 3 é um termo muito importante para a autora, que é a intuição. Intuição, segundo a Clarissa Píncola Estés. É lógico, se você for estudar esse termo intuição para a filosofia, para a psicologia, para neurociências, né, vão surgir outros termos, outras visões. Então, o que a gente conversar sobre intuição é o que a Clarissa Píncola Estés traz, embasado num conto russo Vasalisa, antiquíssimo. Então, é a reunião de uma sabedoria oral. Isso aqui é fruto do doutorado dela. Tá? Então, é uma das maneiras de a gente conversar sobre intuição. Ok? Bom, o capítulo 3, que fala sobre o conto russo Vasalisa, a gente vai estar entrando aqui na segunda tarefa. Né? Então, o que mais que Vasalisa precisa entender e denunciar a natureza sombria? Denunciar a natureza sombria é encarar o que significa essa madrasta e essas filhas, fazendo ela de escrava dentro da própria casa, já que essa mãe que a protegia morreu. E esse pai sai para trabalhar e confia nessa madraça e nas filhas. Olha que interessante. Mas deixa eu me apresentar rapidinho. Meu nome é Tamara Algauer, eu sou psicoterapeuta com graduação em psicologia. E aqui no Psicocafé, toda semana a gente vai estar conversando sobre autoconhecimento com café e histórias. Então, às vezes, a história é de um livro, como Mulheres que Correm com Lobos, às vezes é um tema, narcisismo, às vezes é essa coisa de você, às vezes, uma dificuldade em dizer não, e fora os outros livros que a gente vai estar conversando aqui, tá bom? Que bom que você está aqui, já curte esse vídeo, ok? Mas vamos lá. Por que essa segunda tarefa vem falar da natureza sombria e o quanto que é importante a gente denunciar? Por que é importante, Vasalisa, denunciar a natureza sombria como ato de coragem? Então, aqui é um momento que a Vasalisa tem que entender que se ela tinha dúvida que ela estava só, agora ela tem certeza. Ela tem certeza. Porque mesmo com a madrasta, né, vamos pensar assim simbolicamente, que é uma mulher adulta, que se casou com meu pai, né, então assim, é uma mulher que deveria cuidar de mim, já que eu sou criança, mas isso não acontece. Sim, e as filhas, que são mocinhas, né, são mocinhas mais velhas que eu que sou uma menina, a Vasalisa. Não, as três não vão cuidar de você, Vasalisa. Não adianta. Então, assim, é esse aspecto. Então, realmente, se passou na cabeça de Vasalisa que essa madrasta iria para o lugar de função de mãe, ali ela tem certeza. Ali ela tem certeza. Por quê? A madrasta faz ela de escrava. As filhas da madrasta a perturbam, são cruéis com ela, não há limite. Né? Fazem ela de escrava. E ali ela começa a entrar em contato com a própria natureza sombria, que é raiva, ciúmes, se sentir rejeitada, né? Porque de repente o que ela era a princesinha do lar por conta da mãe biológica quando era viva, né? Com a morte da mãe e esse pai casando pela segunda vez, e com a chegada da madrasta com as filhas, ela simplesmente ela é anulada, ela vai para um lugar de escrava, de total servidão, anulação, né? Vítima das piores crueldades. Né? Então, nesse momento,
né? A autora Clarissa diz que esses conteúdos precisam ser vistos, né? Então, assim, realmente tem muita maldade no mundo. Realmente a maldade, inclusive, pode estar dentro de você, de ressentimento, de mágoas, de sensação de injustiça, de colocar a sua vida na mão dos outros, e esses outros conteúdos te colocam para baixo, te rejeitam, te colocam, sabe, te diminuem. E não importa o que você faça. Não importa o que você faça, porque aqui quanto mais vaza a Lisa faz, quanto mais ela tenta ser boazinha, quanto mais ela cumpre com todas as tarefas que a madrasta e as filhas passam para ela, e sempre dizendo que ela faz tudo errado, quanto mais ela se esforça, mais maltratada ela é. Né? Então, é entender que existem conteúdos muito negativos dentro de nós, que aí pode vir como raiva, como ciúmes, como mágoa, ressentimento. Olhar isso como características suas, né? Perceber que você é capaz de sentir tudo isso porque você está vivo e você é um ser humano. E começar a entender que, apesar desses sentimentos, os aceitando como sentimentos humanos e como características suas, você integra. Você começa a ter uma visão panorâmica da vida. A inocência começa, cair fora. É uma nova tomada de consciência. É quando você percebe que você faz parte de um todo, que para ser uma mulher inteira, ou que seja aqui, né, a gente pensar, se você pensar aqui como uma criança, né, se você está no momento pré-adolescente ou adolescente, mocinha, psiquicamente, emocionalmente, você está se alicerçando, né, nesse tipo de delicadeza, que é entrar em contato com tudo que você é, com coisas boas e coisas ruins. Porque não tem mais uma mãe maravilhosa dizendo que você é linda e que vai dar tudo certo. E também não tem mais um pai que vai te proteger de coisas ruins. As coisas ruins estão dentro da sua casa. Então a madrasta e a filha são a representação de como existem conteúdos de autodestruição dentro de nós. E mesmo com esses conteúdos que fazem parte de todo ser humano, principalmente quando você está se desenvolvendo, até por isso que esse conto aparece no capítulo 3, né? São os primeiros 5 capítulos, são assim a base do livro. Eles fazem assim uma introdução de tudo que você vai receber no decorrer da leitura desse livro. Então, como quando você começa a olhar e quando você se dá conta de todos os aspectos enquanto características existem dentro de você, quando você consegue olhar para isso, é que ainda sobrou um pouquinho de luz. Mas para você acessar essa nova vasalisa, esse novo conhecimento, esse novo estágio, você tem que entrar na floresta sozinha. Você tem que ir atrás de luz. Né? Então, assim, você não vai conseguir nada. Você não volta viva de lá. Né? São características negativas de autossabotagem, cruéis dentro de nós. Vai, continua lendo esse livro. Vai, continua estudando, continua se abrindo, continua acreditando. Essas são aberturas para a luz, para o conhecimento, para a fé, né? Para você desenvolver a tua intuição. Percebe? Que é um olhar, que é um tipo da inteligência da alma. Estou usando termos que essa autora aqui trabalha nesse livro. Ok? Então, são características de potência
da alma, certo? Ninguém aqui vai jogar tudo o que você aprendeu da cultura, o que você recebeu valores do seu momento histórico. Seja que você tenha nascido na década de 60, de 70, 80, 90, 2000. Não interessa a idade que você tem hoje, que chegou esse vídeo para você. Não interessa, porque aqui a gente está falando de movimentos de desenvolvimento psicológico, emocional, feminino, da ordem do feminino, porque nós somos mulheres. É lógico que o homem também vai se desenvolver dessa forma, mas o homem ele recebe uma carga da sociedade um pouco diferente da carga em cima da mulher. Entende? Então, esse livro lido por homem vai ajudar muito, mas é um pouco diferente, porque realmente é um livro preparado para as angústias e para os desafios das mulheres. Né? E é uma forma de você olhar para a história de todas as mulheres da sua família também. Tá? Enfim. Ok. Essa tarefa ela é específica para aquele momento que Vasalisa está sem luz. Lembra da metáfora? A madrasta e as filhas mandam ela para a floresta para buscar luz, fogo com Vasalisa, com a bruxa, uma bruxa praticamente assassina. Mas na verdade a Baba Yaga, essa bruxa, né, que mora numa casa com pernas de galinha, ela, dependendo de como a pessoa chega lá para pedir algo, é porque a maioria das pessoas vão lá para saquear Baba Yaga. Essa que é a questão. É o que ninguém quer falar. Então Vasalisa não vai lá para saquear Baba Yaga. Ela é uma menina inocente. Ela chama Baba Yaga de vovó. E Baba Yaga, dentro da sua sabedoria, ela percebe que essa menina está sendo usada. Então, na verdade, Baba Yaga gostaria muito de aniquilar a madrasta e as filhas. E o que ela faz? Ela enche Vasalisa de luz, de conhecimento, para que isso aconteça. E agora, no final desse vídeo, eu queria fazer 3 perguntas para você. Você pode pegar uma folha de papel, aproveitar e responder essas perguntas, ou você pode responder dentro da sua cabeça, lembrando que não existe resposta certa ou errada. Esse material todo vai estar na descrição do vídeo, que inclusive você pode copiar para usar no seu clube de leitura, para usar na tua leitura individual. Caso você tenha interesse em abrir um clube de leitura para trabalhar livros ou de repente até Mulheres que Correm com Lobos, eu vou deixar um link no comentário fixado do meu curso Laços e Livros, para você ter um guia completo do zero até a abertura total e a manutenção do seu clube de leitura, até com material de apoio ao coordenador, ao líder de clube de leitura, que geralmente é assim uma atividade muito solitária, né? Mas enfim, é o momento assim da tarefa, né? O momento essa tarefa 2 é aquele momento que a Vasalisa se sente sufocada de ser tão boazinha e ela começa a pagar um preço muito alto em ser boazinha. E aí em cima desse peso é que eu vou fazer essas 3 perguntas para você. Qual aspecto sombrio eu mais rejeito e como posso integrá-lo? A segunda pergunta: o que minha intuição me diz sobre quem eu realmente sou? E a última pergunta: que luz eu preciso para crescer? Eu te desejo um bom retorno desse encontro com Baba Yaga, que serão os próximos vídeos ainda. A gente só está na segunda tarefa, tem mais 7
para a gente trabalhar. Boa leitura, refaça a leitura e volte aqui nos vídeos para a gente continuar nossos encontros e nosso café. Beijo!